Boa tarde, minha turma. Vamos iniciar. Alguns não vão conseguir entrar porque o final de semana chegou e passou esse período de provas, tem muito trabalho, né? Tem a Olimpíada chegando, mas a aula vai ficar gravada, eu vou subir na plataforma para quem não conseguiu entrar. Bom, seguindo a linha da faculdade, né? A gente está sempre antecipado. Vários professores ainda não iniciaram com tecido sanguíneo, então eu tinha mencionado que iria postar na semana passada a aula, mas como os professores se prenderam a tecido adiposo, muitos ainda não deram tecido sanguíneo, eu vou dar a aula de tecido sanguíneo ao vivo, é melhor para a gente tirar dúvidas e tudo mais, e aí eu subo ela gravada na plataforma para vocês revisarem, tá bom? Então hoje a gente vai estudar tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é uma daquelas especialidades que a gente mencionou quando estudou os tecidos básicos, certo? Nós temos os tecidos básicos: tecido epitelial, conectivo, muscular e nervoso. E o tecido sanguíneo ele é uma especialidade do tecido conectivo. Nós já estudamos tecido cartilaginoso e ósseo como especialidade do conectivo. O sanguíneo também entra como uma especialidade do tecido conectivo. E o tecido sanguíneo vocês vão levar durante toda a carreira. Por quê? Quando a gente estuda bioquímica, a gente estuda perfil hepático, perfil proteico, sempre se fala em hemograma e sempre no hemograma tem um estudo de eritrocitos, que são os glóbulos vermelhos do sangue. Quando a gente estuda imunologia, sistema de defesa, a gente fala dos glóbulos brancos. Então, o tecido sanguíneo é super importante para toda a carreira também, como histologia em geral, certo? Bem, tecido sanguíneo, generalidades. É um líquido especializado que flui através do sistema cardiovascular, composto por células e uma parte extracelular. Seu recorrido pelo corpo se dá através dos vasos sanguíneos. A gente vai estudar em ISTO 2 mais detalhadamente os vasos sanguíneos, né, as capas que apresentam. Mas, bom, Fábio, você falou que o tecido sanguíneo ele tem uma parte celular e extracelular. Se eu tossir, não leve a mal, porque eu ainda não estou 100% curado, tá? A parte celular, pessoal, são os glóbulos vermelhos, que eles se encarregam de transportar o oxigênio desde os pulmões até os tecidos, e ele também transporta o dióxido de carbono desde os tecidos até os pulmões. Por quê? Porque é nos pulmões que existe essa troca gaseosa, né? Chega o sangue descarboxigenado, o oxigênio, através dos alvéolos, faz essa mistura, essa troca, através do sangue, para levar esse oxigênio pelo corpo e sacar esse dióxido de carbono do corpo. É o sangue que faz esse papel, né, também. Ele trabalha nessa regulação. Então, a parte celular são os eritrocitos, que são os glóbulos vermelhos. E aí você falou também que tem uma parte extracelular. Mas a parte celular, eu tenho também os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, que eu falei que faz parte do sistema de defesa, né? Os leucócitos são essa parte do sistema imunológico, né, que participa na defesa contra infecções, enfermidades, né? Nós temos também, dentro da parte celular, as plaquetas, né, que desempenham um papel-chave na coagulação do sangue para evitar hemorragias, por exemplo, e a parte extracelular, que é o plasma sanguíneo, né, que quando a gente faz um trabalho de coleta de sangue e deixa ele decantando, por exemplo, você consegue ver ali uma parte corpuscular, uma parte do plasma, né? Você também pode centrifugar. E o plasma sanguíneo é essa parte que é um líquidozinho claro, né, amarelado, vamos dizer assim, que ele corresponde a 55% do volume total do sangue. Os outros 45% em média é essa parte corpuscular, né? Esse plasma ele está composto principalmente por água, né? Mas também que tem proteína, como a albumina, globulina, fibrinógenos, eletrólitos, nutrientes, hormônios e produtos do dejeto metabólico, vamos dizer assim. Funções do sangue. Funções do sangue. Eu já falei uma que é super importante, né? Que é esse transporte do oxigênio até os tecidos e a retirada do dióxido de carbono, né? Do corpo até os pulmões para que realize essa troca gaseosa. Então, principal função, transporte de substâncias nutritivas, né? E o oxigênio até a célula em forma direta ou indireta. Eu posso falar também que ele realiza o transporte de desechos e o dióxido de carbono, como eu mencionei, desde as células. No caso do dióxido de carbono, ele leva até o pulmão, né? Também distribui hormônios
né, e outras substâncias reguladoras às células e aos tecidos, mantém a homeostase, né, o sangue também participa da homeostase. A homeostase é equilíbrio, né, do corpo, porque ele atua como um amortiguador, né, e participa na coagulação e termorregulação do nosso corpo, e também o transporte de células e agentes humorais desde o sistema imunitário, né, que protege o organismo dos agentes patógenos. Por isso que eu falei que quando a gente estuda leucócitos, série branca, a gente vai usar isso aí em imunologia durante todo o curso, né? E aí tem um mapazinho mental, né, mostrando o tecido sanguíneo de uma forma macro, e aí eu tenho plasma e elementos formes. Os elementos formes são aquelas porções celulares que eu falei, né? O plasma corresponde a aproximadamente 55% do nosso sangue é plasma, e elementos formes aproximadamente a 45%. E dentro dos elementos formes nós temos série branca, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, mesma coisa. Série vermelha, que aí nós temos eritrocitos, né? E as plaquetas, que também são chamadas de trombocitos. Na porção plasma, que corresponde a 55%, nós temos água e temos também solutos, e esses solutos nós temos, como eu mencionei, proteínas, gases, eletrolitos, né, substâncias nutritivas e entre outras. Esse mapinha mental é bacana, vai ficar gravada a aula, então até para revisar, para vocês entenderem a linha de cada porção do nosso tecido sanguíneo. Componentes do sangue. Você falou em eritrocitos, glóbulos vermelhos, mesmas coisas. Sim. O sangue, quando você centrifuga, né, quando eu centrifugo o sangue, eu consigo meio que sedimentar essas porções, o plasma dessa porção corpuscular, para realizar estudos, né? Então, centrifugar o sangue significa que é esse processo, né, de separação desses componentes mediante o uso de uma centrifugadora. Para quem ainda não viu, quando vocês estudarem microbiologia, vão ter acesso a uma centrifugadora. A gente faz esse trabalho em sala de aula, com urina, com sangue, é bem bacana. E aí ele é um dispositivo, né, que utiliza essa força centrífuga para separar essas diferentes substâncias, né, com distintas densidades, né. Essa técnica também ela é utilizada nos laboratórios médicos, né, quando a gente vai fazer uma investigação para obter diferentes componentes do sangue para sua análise e uso. Quando eu centrifugo o sangue, ele separa em 3 capas distintas, né, eu posso dizer assim, 3 capas distintas. A primeira é o plasma, que eu mencionei, que corresponde a 55%, né, e ela, quando você centrifuga, você tem um tubo de ensaio com sangue centrifugado, vocês vão ver que é uma parte mais transparente, amarelada. O plasma fica em cima, né? O plasma ele vai ficar em cima, ele é essa capa superior, né? Com essa cor amarelada e aí ela é composta por proteína, água, como eu falei, né? E é a parte líquida do sangue, né? Ela contém água, proteína. A principal proteína é a albumina, vocês vão ver mais para frente. E aí vocês conseguem ter uma outra camada no tubo de ensaio plasma, e a outra capa são as células brancas e plaquetas, que aí correspondem a uma menor quantidade do sangue, né? Mas vai ficar logo embaixo do plasma, quando você centrifuga o sangue, vai ter o plasma, as células brancas e plaquetas, né? Que fica logo abaixo do plasma e forma uma capa bem fininha, meio leitosa, né? Chamada capa de interfase, também é chamada, né? Ou capa leucocítica, certo? E aí é nela que estão os leucocitos, que são os nossos glóbulos brancos, e as plaquetas que trabalham na coagulação do sangue, como eu mencionei. E aí uma terceira capa, que são as células vermelhas, né, que são os eritrocitos. Essa capa ela fica como capa inferior, certo? E ela é mais densa, composta por esses glóbulos vermelhos, né, que transportam o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, já que a gente falou tanto dessa capa mais superficial plasma, mas o que compõe o plasma, né? Você falou que tinha água, tinha proteínas, professor. Bom, as proteínas plasmáticas são as principais, né? Que eu posso mencionar, tem várias, mas as principais são albumina, globulina e fibrinógeno, tá? A albumina, vocês vão estudar muito a albumina, vão ouvir muito a albumina, né? Ela é o componente mais importante do plasma, por isso que se fala tanto da albumina, né? Ela é responsável por exercer esse gradiente de concentração entre o sangue e o líquido tissular extracelular. Ela trabalha nessa pressão para que o sangue não extravase pelas paredes dos vasos. A albumina tem esse poder, né? Um trabalho de transporte também, né? Aí nós temos eletrolitos,
né? A gente estudou isso lá em biologia, né? Maiormente o sódio, que é o principal eletrolito extracelular, e é importante para manter o equilíbrio de fluidos, né? E a pressão osmótica. O potássio, que é o principal eletrolito intracelular, e é crucial nessa função muscular e nervosa, o potássio, tanto quando a gente tem câimbra, o pessoal fala, come uma banana, né? Que é rica em potássio. E além de manter esse equilíbrio ácido-base, né? Nós temos também cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato. O bicarbonato ele trabalha muito nesse sistema tampão também que o nosso corpo tem, equilíbrio ácido-base, ajudando no pH. Tem substância nitrogenada, nutrientes e hormonas. Tudo isso está no plasma. E o que eu posso dizer que se fala em soro, em plasma. O soro se diferencia do plasma pela carência de fatores de coagulação, certo? Em resumo, enquanto o plasma é a parte líquida do sangue, né, que eu venho falando isso desde o início da aula, o plasma é a parte líquida do sangue, né, mas nós temos uma porção corpuscular também, né? Porque o plasma contém todas essas substâncias necessárias para essas funções vitais, né? O soro é o plasma sem as proteínas envolvidas na coagulação. Então tem uma diferença bem simples, mas em resumo, é isso. O plasma é essa porção líquida do sangue que permanece após a remoção das células sanguíneas, que são as células glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, certo? É o composto principalmente por água, 90% a gente viu no mapa mental que 90% do plasma era água, os outros 10% proteínas, né? E outros eletrolitos, hormônios, nutrientes, resíduos metabólicos. E o plasma desempenha várias funções vitais, incluindo esse transporte de nutrientes, né? Hormônios, resíduos metabólicos, bem como o papel da coagulação sanguínea no sistema imunológico. Já o soro, ele é similar ao plasma, certo? O soro ele é similar ao plasma, mas ele é obtido após a coagulação do sangue. Por exemplo, quando a gente tira sangue, que vai realizar algum exame, que vem um tubinho de ensaio assim que o nosso sangue vai lá, ali dentro muitas vezes tem heparina, que é um anticoagulante, exatamente para o sangue não coagular. Porque depois que ele coagula, você vai perder as propriedades, você não consegue mais realizar o estudo. Então o soro, ele é muito similar ao plasma, mas ele é obtido após essa coagulação do sangue, né? Por quê? Durante a coagulação, o fibrinógeno, que eu falei que era um dos componentes do plasma, né? Uma proteína no plasma é convertida em fibrina, formando um coágulo que captura essas células sanguíneas. Então, quando eu coagulo o sangue, eu perco o meu material principal de estudo, porque eu aglutino as células, então eu não consigo realizar um estudo. E o soro é um líquido mais claro, né, amarelado, após a coagulação do sangue, e não contém esse fibrinógeno, certo? Fibrina ou outras proteínas envolvidas na coagulação. É comumente utilizado também em testes laboratoriais em diversas aplicações médicas. Por exemplo, eu fui esses dias, não para mim, mas eu fui esses dias com um dermatologista e ele falou que um dos tratamentos para quem tem problema de queda de cabelo é um soro rico em plaquetas. É exatamente, eles pegam esse sangue, fazem um trabalho em cima das plaquetas com uma enzima e reaplicam intradérmica, de forma intradérmica, que é um soro rico em plaquetas. Também é utilizado, como está dizendo aí, nessas aplicações médicas, como eu falei para vocês. Elementos formes, né? Você falou que tem plasma e elementos formes. Sim, elementos formes. Os elementos formes do sangue, quais são? A gente falou agora há pouco, né? São os componentes celulares que fazem parte do sangue, tá? Eles incluem glóbulos vermelhos, também conhecidos como eritrocitos, como eu falei, né? Eu gosto muito de falar eritrocitos. Eu aprendi como eritrocitos, eu sempre falo para os professores eritrocitos. A grande maioria da sala fala glóbulos vermelhos. Perfeito, aceita igual, é a mesma coisa. Os glóbulos blancos, que eu mencionei no início da aula, que vocês vão estudar muito glóbulos blancos, porque vocês vão estudar imunidade, em imunologia, sistema de defesa, né? Em microbiologia, em bioquímica, vocês vão estudar esses perfis, né? O perfil hepático, quando o paciente chega com alguma enfermidade, você pede um perfil hepático, pede um perfil proteico, e sempre, sempre, sempre vai ter uma contagem leucocitária nesses exames, pessoal. No hemograma você tem, quando você faz um hemograma assim, você tem lá a contagem dos seus leucócitos, dos seus glóbulos vermelhos. Então, o resto da vida agora vocês vão ouvir falar de glóbulos brancos. E aí é aqui nessa base, em isto 1, em tecido sanguíneo, que a gente começa a ter esse primeiro contato. Então, porção corpuscular do sangue. A líquida é plasma. Corpuscular, que são as células
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. As plaquetas também são chamadas de quê? Trombocitos. E elas trabalham nesse processo de coagulação, elas atuam ajudando na coagulação do sangue, né? Por exemplo, você sofre uma fissura em um vaso sanguíneo, aquela fissura ela precisa tapar, as plaquetas trabalham, atuam ali naquela região, ajudando na coagulação, no fechamento dessa rede também. É muito interessante. É um tecido vivo, nosso sangue é um tecido vivo. A gente, antes de estudar em medicina, que é um tecido, a gente associa que é só um líquido, né? Mas não, o sangue é um tecido vivo, né? Tem vida, tem células, tem líquidos, tem tudo. Glóbulos vermelhos transportam oxigênio, como eu mencionei no início da aula, né? Dos pulmões até os tecidos e remove o dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões, para existir exatamente essa troca gaseosa, né? Para que nosso corpo esteja sempre nutrido. Os glóbulos brancos são parte do sistema imunológico e ajudam a combater infecções e doenças. Lá em tecido conectivo a gente estudou um pouco sobre células transitórias, células fixas. E aí a gente já começava a pincelar ali glóbulos brancos, porque a gente já estudava um pouco sobre macrófagos, né? A gente já via um pouco dos monocitos que vinham do sangue, os monocitos que vinham do sangue e adentravam no tecido conectivo e se transformavam em macrófagos. Então tudo isso está no sangue, a gente já estudou lá em conectivo. Então uma coisa anda de mãos dadas com a outra, tá? Histologia é isso, é o acúmulo do conhecimento, né? Então os glóbulos brancos são a parte do sistema imunológico e ajudam a combater infecções e doenças. E as plaquetas são essenciais para a coagulação do sangue, ajudando a parar sangramento quando ocorre uma lesão, como eu falei para vocês. Série roja, série vermelha. A série vermelha eu já falei, né? É uma parte dos componentes celulares do sangue que se refere principalmente aos glóbulos vermelhos, né? Também chamados de eritrocitos. Posso chamar de outra forma, professor? Pode, hemácias. Vocês vão ouvir muito também falar sobre hemácias. Então, glóbulos vermelhos, eritrocitos e hemácias, a mesma coisa? Sim, pode chamar. Eritrocitos hemates são células anucleadas que carecem de orgânulos típicos. Olha aqui na imagem, um eritrocito, um glóbulo vermelho. Olha como ele é um pouco mais colorido, mais rosado, mais avermelhado na sua porção perinuclear. Mas você disse que ele é anuclear? Exato, porque aqui era para ter um núcleo e não tem. Ele é bicôncavo, é um disco bicôncavo. Dos dois lados do eritrocito vocês vão encontrar uma depressão. Mas para que serve aquela depressão, professor? Para transportar as moléculas de oxigênio, dióxido de carbono, né? Então, o eritrocito. Quando a gente bate o olho, vocês vão ver mais para frente um pouco, algumas lâminas de glóbulos brancos, né? Quando a gente fala de série branca, de sistema de defesa, imunologia, e aí vocês vão ver que o sangue, quando você faz um esfregaço, né? E aí você bate o microscópio lá e vai analisar, vários eritrocitos. Eu também falei quando eu dei aula de tecido epitelial de revestimento, quando a gente fala do epitélio plano simples, né? Quando você está no vaso sanguíneo, procura os eritrocitos, procura os glóbulos vermelhos, você vai saber que é um vaso sanguíneo. Então, a imagem típica é essa aqui. Um eritrocito é isso aqui. Você bateu o olho numa lâmina, viu ali, você identifica que tem sangue, ou é um vaso sanguíneo, né? Então, elas funcionam... são os componentes mais abundantes do sangue, né? São os componentes mais abundantes do sangue, dessa porção celular, né? Que corresponde a 45% do sangue. Os eritrocitos são a porção mais abundante desses 45%, quase em sua totalidade eritrocitos, né? Essa série vermelha, assim, é chamada devido a essa cor, né? Porque a gente vê um pouco rosado nas lâminas histológicas, mas quando a gente saca sangue, a gente vê o nosso sangue é vermelho, né? E essa característica é devido à presença de hemoglobina, né, que é uma proteína que transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo e o dióxido do carbono, né, dos tecidos de volta para os pulmões, para que nos alvéolos a gente tenha essa troca gaseosa. Ingressa oxigênio, sai dióxido de carbono, né? Uma coisa que é importante, que a gente fala durante todo o curso de medicina, é a vida útil desses eritrocitos. Eles têm uma vida útil, né? Gira em torno de 120 dias, certo? Antes deles serem destruídos e substituídos. Né? O nosso corpo está constantemente produzindo novos eritrocitos, né? Eles desempenham esse papel crucial no transporte do oxigênio e no equilíbrio ácido-base do corpo também. Então, qual é a vida útil de um eritrocito? Um glóbulo vermelho, uma hemácia? 120 dias. 120 dias.
Quando vocês estudarem baço, vocês vão entender aonde é que esse glóbulo vermelho se degrada, lá no nosso baço. Mas isso aí é para isto 2, não vamos se preocupar com isso ainda não. Mas memorizem isso. Quantos dias, em média, dura um eritrocito? A vida útil de um eritrocito, 120 dias. É um disco bicôncavo, é anucleado. Aí, uma hemoglobina, nossa hemoglobina, né, que é uma proteína presente nas hemácias, ou glóbulos vermelhos do sangue. Sua principal função é esse transporte, né, de oxigênio dos pulmões para os tecidos, né, bem como o transporte do dióxido de carbono dos tecidos de volta para os pulmões. A hemoglobina ela é composta por 4 subunidades, certo? 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. É uma molécula hemo, né, chamada também, e uma molécula hemo, né, que contém um átomo de ferro no centro. Esse ferro se liga reversivelmente ao oxigênio, permitindo que a hemoglobina carregue o oxigênio dos pulmões para os tecidos e, ao mesmo tempo, transporte esse dióxido de carbono dos tecidos de volta aos pulmões. A hemoglobina também é responsável pela cor vermelha, como eu falei para vocês no slide anterior, né? A cor vermelha do nosso sangue é devido à presença do ferro, né? E quem arrasta o ferro? A hemoglobina, né? Então, níveis adequados de hemoglobina são super importantes, são essenciais para a saúde, né? Pois uma deficiência a gente pode levar a uma anemia. Vocês vão estudar isso em genética mais para frente no terceiro semestre, anemia falciforme e tudo mais. Quando a gente perde essa capacidade de transportar que o nosso eritrocito tem, certo? Enquanto esses níveis excessivamente altos podem indicar outras condições médicas. Nossa querida hemoglobina. Série branca é a mais falada quando se fala de tecido sanguíneo, né? Por quê? Porque se refere aos glóbulos brancos, aos leucócitos, né, que são responsáveis pelo sistema imune. Vejam, meu sistema imune, se eu tivesse alguma deficiência imunológica, como é que eu estaria agora? Eu estaria de cama, eu passei quase 15 dias de cama. E é porque meu sistema imune está ativo, e eu ainda entrei com medicamento. Então, por isso que se fala tanto da série branca, do nosso tecido sanguíneo, porque ela é tão importante desde o nosso nascimento, desde quando a gente está, ainda um embrião, um feto, né, que está em desenvolvimento, né. Nós temos um sistema imune próprio, né, que é intrínseco, e nós temos um adaptativo. Por exemplo, eu devo ter ficado tão mal porque provavelmente a influenza que eu tive contato, eu não tinha contato com ela lá no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Paraguai, eu tive contato com uma mutação do vírus e me causou tudo isso. Meu corpo tem uma memória, o nosso corpo tem uma memória imunológica, mas o meu não tinha memória para essa influenza que eu peguei. Então, eu fiquei bem mal, bem mal. E existem diferentes tipos de leucócitos exatamente para isso, porque cada um tem uma função específica. A gente vai estudar um pouco sobre eles agora. Bom, os leucócitos a gente pode distribuir em glóbulos brancos granulosos e não granulosos, né? Também granulosos ou agranulosos, tanto faz. Mas o que são esses grânulos? Vocês vão ver que no citoplasma do glóbulo branco nós temos alguns grânulos. E aí essa diferenciação. Então, os leucócitos eles são distribuídos basicamente neutrófilos, que são a maior população de leucócitos, de glóbulos brancos em nosso corpo, são de neutrófilos. Depois nós temos os linfocitos. Os neutrófilos estão na nossa imunidade própria, intrínseca. Uma imunidade nata, ela se desenvolve comigo. E os linfocitos, eles fazem parte dessa imunidade que se adapta durante a nossa evolução. Quando você toma uma vacina com o vírus amenizado, um linfocito B produz um plasmocito que vai começar a gerar uma defesa. E aí a gente fala de linfócitos exatamente nessa defesa que se adapta. Neutrófilos, eu tenho neutrófilos constantemente. Quando um patógeno ingressa no meu corpo, a primeira barreira, a primeira defesa são os neutrófilos. Então, nós temos os granulosos, que são neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Vocês vão ver imagens mais para frente, mas não se desespera ainda. Então, neutrófilos são essa primeira linha de defesa, como eu falei, como infecções contra infecções bacterianas. Isso é importante memorizar. Os professores gostam muito de perguntar: os neutrófilos atuam em que sistema, em que linha de defesa? Contra vírus, contra bactérias? Contra bactérias, professor. Falou em infecção bacteriana, a primeira linha de defesa do nosso corpo são os neutrófilos, que vão lá e fagocitam. Eles engolem esse patógeno e destroem o patógeno. Nós temos também os linfocitos,
né, que eu falei que fazem parte desse sistema adaptativo, que aí ele se divide em 3. Estou falando nessa ordem de quantidade, né? Os linfocitos B, que são responsáveis pela produção de anticorpos. Temos os linfocitos T, que auxiliam na resposta imunológica, né, incluindo a destruição de células infectadas e cancerígenas. Vocês vão estudar em imunologia, que tem alguns patógenos, vírus que entram dentro da célula, e nós temos um linfocito TCD8 que consegue identificar aquele vírus lá intracelular e destruir aquela célula, manda um sinal para destruir aquela célula. Nós temos os linfocitos NK, que também são chamados de Natural Killers, em inglês, essa sigla em inglês é Natural Killers. Linfocitos NK, é mais fácil de falar, e os professores vão falar NK para cima e para baixo. Células Natural Killers que ajudam no combate de infecção e tumores, né? Nós temos os monocitos, lembra que quando a gente estudou tecido ósseo, nós tínhamos lá os osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Nós tínhamos uma linha de células do osso que eram oriundos dos monocitos. Por quê? Os monocitos são as células transitórias do sangue. Quando elas se tornam fixas em algum tecido, elas passam a ser os macrófagos. Então, os monocitos, vocês sempre associam a macrófagos, né? Eles se transformam em macrófagos quando entram no tecido. E eles também fagocitam o patógeno e resíduos celulares. Nós temos os eosinófilos, que aí sim estão junto com os neutrófilos lá naquela linha de células brancas granulosas. Eles estão mais envolvidos na resposta a alergias e infecções bacterianas, os eosinófilos. Quando eu estudei, a gente estudava que o eosinófilo era a célula com formato de mosca, porque ele apresenta 2 lóbulos e vários glândulos, parece um óculos em Ray-Ban, uma mosquinha. Basófilos, que liberam histamina e outros mediadores químicos, né, durante uma resposta imune, especialmente a reação alérgica. Então, o que a gente não pode esquecer? Que os glóbulos brancos são fundamentais para a defesa do corpo contra essas infecções, doenças, ameaças externas. Isso que a gente tem que memorizar muito bem. E aí uma linha de cada um, uma imagem de cada um para vocês se familiarizarem, né? Mas em resumo, qual a função dos leucócitos? Ajuda a proteger o organismo contra infecções e doenças, combatendo patógenos como bactérias, vírus e fungos, bem como células danificadas e cancerígenas. Nós temos aqui os monocitos, que estão naquela linha sem grânulos, ó, monocitos, glóbulos brancos não granulados, monocito, ó. Ele tem um citoplasma e tem essa porção celular interna aqui, eu não tenho grânulos. Nós temos os neutrófilos, que nessa imagem não dá para ver os grânulos, mas ele tem grânulos. Os linfocitos, basófilos, eosinófilos. Os monocitos têm forma de rins. Os professores gostam de colocar. Vocês podem justificar até se o professor dá uma imagem como essa e pergunta. Morfologicamente falando, os monocitos, qual a forma dele? Ah, professor, é agranuloso com forma de rim. É uma resposta bacana para o monocito. A gente vai ver mais imagens dele. Os granulosos, a gente começa por eles, e aí vem primeira mão o neutrófilo, que é o mais abundante. Os neutrófilos são os mais abundantes, né? São maiores que os eritrocitos. Então, em uma imagem, uma lâmina histológica com um esfregaço sanguíneo, que eu tenho vários eritrocitos e glóbulos brancos, os neutrófilos vão se destacar quando você comparar com os glóbulos vermelhos, né? Também eu posso dizer que são que desempenham um papel essencial no sistema imunológico, agindo primeiramente na linha de defesa contra infecções, como eu disse a vocês, bacterianas, isso aí vocês não podem esquecer. Neutrófilos associam a infecção bacteriana, né? Ele realiza fagocitose, né? São capazes de engolfar e destruir o patógeno, como uma bactéria, um fungo, por meio do processo chamado fagocitose. Eles digerem os micróbios com enzimas liberadas de seus grânulos, né? Citoplasmáticos. Ele tem uma resposta rápida, né? Eles são os primeiros leucócitos a chegar no local de uma infecção ou lesão. Isso ocorre graças à sua capacidade de migrar dos vasos sanguíneos até os tecidos. Ah, então os neutrófilos transcorrem nos vasos sanguíneos? Sim, sim. Os neutrófilos estão inseridos na série branca do tecido sanguíneo, e aí eles vão para o tecido conectivo, por exemplo, para destruir um patógeno. Então, eles saem do sangue e ingressam no tecido.
eles passam por uma região chamada interendotelial. Lembram que o nosso vaso sanguíneo tem uma parede de tecido plano, simples. Cada célula daquele tecido, as células, o tecido epitelial de revestimento, ele é conhecido por apresentar células justapostas. Então, essas células justapostas, elas recebem sinalização química e elas se afastam. E aí, esses neutrófilos que estão passando no sangue, saem do sangue e entram, migram através de um movimento chamado diapedeses para o nosso tecido conectivo. Elas passam por essa barreira que é a nossa célula interendotelial, o nome da região, que é entre as células do endotélio do tecido de revestimento. Ela apresenta grânulos citoplasmáticos, como eu falei. Nessa imagem vocês conseguem ver vários grânulos citoplasmáticos. Por isso que eles estão na linha dos granulosos, né? É um glóbulo branco granuloso. Aqui são os lóbulos, aqui a região do citoplasma e os grânulos citoplasmáticos. Olha ele aqui dentro do sangue, aqui é uma imagem histológica dele dentro do sangue, ó. Ó o eritrocito, como ele é bem maior, como eu disse a vocês. Né, a vida útil dele é bem curta, né? Os neutrófilos têm uma vida útil curta, relativamente curta, né? Geralmente algumas horas, há poucos dias, diferente do eritrocito que eu disse a vocês, que durava em média 120 dias, né? Eles tendem a morrer após realizar essa função de combate à infecção, porque ele fagocita, né, o patógeno. Eles são produzidos na médula óssea e são liberados na corrente sanguínea, isso aí vocês não podem esquecer, por isso que eles estão no tecido sanguíneo, tá? A produção pode ser aumentada em resposta a infecções ou outras condições inflamatórias. Eles são, em resumo, são vitais, né, para a capacidade do corpo de combater infecções, especialmente causadas por bactérias, como eu disse a vocês, né? Uma diminuição significativa deles a gente pode chamar de neutropênia. Neutropênia, né? Eosinófilos, continuando na linha dos granulosos, vocês podem ver aí nos eosinófilos, ó, que eu falei. Quando eu estudei, a gente dizia que tinha formato de mosca, porque ó, os lóbulos, o citoplasma, os grânulos. Esse é o eosinófilo. O desenhozinho é muito legal de olhar, mas na hora da prova ninguém vai pegar desenho não, tá, pessoal? Então vejam isso aqui, se familiarizem com essa imagem. Os eosinófilos continuam nessa linha da série branca, né? Dos granulosos, né? São um tipo de leucócitos também, né? Que desempenham um papel importante nesse sistema imunológico. Especialmente já o neutrófilo a gente falava de bactérias, né? O eosinófilo a gente já vai falar contra a defesa de parasitas, reações alérgicas, né? Ele tem algumas características distintas, tá? Possui grânulos, né? Os eosinófilos contêm esses grânulos citoplasmáticos, tá? Que se coram com a eosina, por isso que eles são mais rosados, os grânulos, né? Porque a eosina é um corante ácido. Esses grânulos armazenam substâncias tóxicas e enzimas que podem ser liberadas para destruir esses parasitas, né? Os eosinófilos são essencialmente eficazes na luta contra parasitas como os vermes intestinais. Então, quando a gente toma um antiparasitário, né? Pode ter certeza que os eosinófilos já trabalharam um bocado ali antes desses vermes intestinais se desenvolverem no nosso intestino. Eles liberam essas toxinas, né, que podem destruir esses parasitas que estão nesses grânulos citoplasmáticos, né? Eles também desempenham um papel significativo, como eu falei para vocês, né, nessas reações alérgicas, incluindo uma asma, uma rinite alérgica, que por sinal eu tô com isso aqui meio todo dolorido. Então eu espero que eles estejam trabalhando agora. Eles liberam mediadores inflamatórios, eu posso falar também, que contribuem para a inflamação e os sistemas de alergia. Tem uma atividade anti-inflamatória, a gente não pode esquecer, né? Além dessas funções de defesa contra parasitas e reações alérgicas, né? Os eosinófilos também participam na regulação da resposta inflamatória, ajudando a limitar a inflamação excessiva. Por exemplo, eu tenho um corte na minha pele, os eosinófilos trabalham naquela região ali, tentando limitar essa inflamação. São encontrados principalmente nos tecidos corporais, principalmente pulmões, trato gastrointestinal, por isso que eu falei da resposta contra parasitas, né, intestinais, onde pode responder rapidamente contra infecção ou contra uma alergia também. Também são produzidos na médula óssea, né, e liberados na corrente sanguínea, e o nível de eosinófilos pode aumentar numa resposta à infecção de parasita ou reação alérgica, né. Basófilos é o nosso último glóbulo branco, leucócito
granuloso. Então, nós estudamos os neutrófilos, os eosinófilos e agora os basófilos. Esses três são os granulosos. Se tiver um papelzinho, anota do lado. Depois a gente vai ver os agranulosos ou não granulosos. Que aí a gente vai lembrar até por eliminação, pessoal. É muito comum cair em prova, principalmente nessa segunda parcial, que vai cair tecido sanguíneo, perguntando desses glóbulos blancos, dessa série branca do sangue. E aí eles gostam de fazer essas pegadinhas. Glóbulos blancos granulosos, aí bota lá monocito, linfocito, neutrófilos. Aí você lembra, caramba, Fábio disse que o neutrófilo, ou o professor na sala de aula, que o neutrófilo era o que tinha mais abundância no nosso sangue e que ele era granuloso. Esse monocito, esse linfocito, eu não lembro. Mas se tá junto, deve ser. Aí, certo, tá errado. Então vamos ter cuidado, até por eliminação. Tenta lembrar esses três que são granulosos, ou tenta memorizar e aprender os outros dois que são agranulosos. Porque aí por eliminação vocês vão matando. Basófilos, eosinófilos e neutrófilos são granulosos. Os outros são agranulosos. Então os basófilos, eles têm também um glóbulo branco, né, que desempenha um papel importante nessa função imunológica, especialmente contra alergias e inflamações. Ele tem grânulos citoplasmáticos, como eu falei, né? Eles também são corados com corantes básicos, né, como a toxilina. Esses grânulos armazenam substâncias químicas como histamina e heparina, que são liberadas durante reações alérgicas. Lembra que eu falei que a heparina era um anticoagulante que a gente usava nos tubos de ensaio do sangue? Os basófilos, eles secretam heparina. Desempenha um papel importante na reação alérgica, liberando histamina e outras substâncias que causam vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar e outros efeitos inflamatórios. Tá, mas o que é permeabilidade? Permeabilidade capilar, professor? Lembrem, eu falei para vocês que o neutrófilo, quando vem no sangue, e ele recebe um sinal de alguma região do nosso corpo, de uma bactéria, ele precisa sair do sangue e ir até o tecido para fagocitar aquele patógeno, não foi? Que nós tínhamos uma região por onde o neutrófilo realizava um movimento chamado de diapedesis, que era chamada região interendotelial. Quando a gente estudou epitélio de revestimento, a gente estudou que as células eram justapostas, mas essas células precisam se afastar um pouquinho para o neutrófilo passar. E aí quem ajuda ele? O basófilo, através da histamina. Ele libera essa histamina, né, e outras substâncias que aumentam a permeabilidade capilar. E o que é essa permeabilidade capilar? É exatamente esse espaçamento interendotelial para o neutrófilo passar, através da histamina. É um sinalizador. Também a heparina, que a gente falou que era um anticoagulante que existia nos tubos de ensaio quando você vai realizar uma análise sanguínea para o sangue não coagular. Né? Ele é um anticoagulante que ajuda a manter o fluxo sanguíneo em áreas inflamadas. Então você precisa desse fluxo sanguíneo em uma área inflamada. E quando você tem uma inflamação, as plaquetas, os trombocitos querem chegar lá, uma lesão, para tapar aquilo ali. Então a heparina que tem dos basófilos não deixa que o sangue coagule ali, para exatamente você ter esse trabalho imune em cima, né? Receber irrigação, nutrientes, glóbulos blancos para que possam atuar em cima desse patógeno, né? Os basófilos, eles fazem parte da nossa imunidade inata, né? Que na defesa contra parasitas, né, eles ajudam a iniciar essa resposta inflamatória e recrutam outras células imunológicas para a área afetada. Eles também expressam receptores de imunoglobulina, isso aí vocês vão estudar um pouco mais para frente, né, na superfície, o que torna ele altamente sensível e alergeno. Embora represente apenas uma pequena fração, como eu falei, dos leucócitos, a gente tem que lembrar que ele desempenha um papel crucial nessa reação alérgica e nas respostas inflamatórias, né? Agranulocitos são os não granulosos. E aí sim, a gente chega com os linfocitos, que eu falei para vocês. Olha como é o linfocito. Ele quase não tem citoplasma e o lóbulo dele é gigante. Ó. Em alguns, é como se o lóbulo dele fosse toda a célula. Como se fosse toda a célula. São as
principais células funcionais do sistema linfático ou imunitário, né? Que são agranulosos, não possuem grânulos citoplasmáticos, certo? Equivalem a 30% dos leucocitos. Mas você disse que os neutrófilos são os mais abundantes. Quantos por cento em geral os neutrófilos? Os neutrófilos a gente fala na casa de 60% dos glóbulos brancos são neutrófilos, os outros 30% linfocitos. Então 90% é só neutrófilo e linfocito? Sim. Em promédio, 90% é a junção dos neutrófilos e dos linfocitos. Os outros 10% ficam para basófilos, eosinófilos, monocitos. Eles podem sair desde a luz do vaso, nos tecidos, sim. Eles também podem atuar nesse trabalho de defesa. São um tipo de glóbulo branco também, né? Como eu já falei, tem esse papel crucial imunológico, e são responsáveis pela resposta imune adaptativa. Mas o que é resposta imune adaptativa? Lembra que no início da aula eu falei que a gente tem uma memória imunológica que é desenvolvida lá no nosso timo, né? E os linfocitos eram células de série branca que faziam parte da resposta adaptativa. Então, por exemplo, quando eu injeto uma vacina em mim, que é um vírus atenuado, por exemplo, os linfocitos, eles vão, através dos linfocitos B, por exemplo, a gente vai ter um trabalho para criar uma memória e essa memória, quando eu vou ter contato de novo com aquele vírus, a resposta, aquela memória adaptativa, que ela se adaptou, vai atuar em cima. Por exemplo, contrair influenza. Meu corpo não estava esperando aquele vírus, só que eu tenho uma resposta agora, caso eu contraia o mesmo vírus. Meu corpo reconheceu e produziu, né, um anticorpo para que eu não sofra demais com uma reação em cima de um novo vírus que venha de uma mesma linha futuramente, né? Então ele reconhece, né? Ele tem essa capacidade, essa resposta imune adaptativa, né? Ele tem essa capacidade do organismo de reconhecer e responder especificamente para um patógeno que você teve contato, né? Como um vírus, uma bactéria. Eu falo de vírus, mas uma bactéria também, né? Ou substâncias estranhas. E os linfocitos trabalham nessa resposta imune adaptativa, não esqueça. Resposta imune adaptativa, linfocitos. Nós temos os linfocitos T, B e NK. Os NK é aquele que eu falei, que são os natural killers, né? Os linfocitos T, eles amadurecem no timo, né? Daí o nome de T. São responsáveis pela imunidade celular, ou seja, por atacar células infectadas por vírus ou células tumorais. Existem várias subpopulações, né, de linfocitos T, como os linfocitos auxiliares, que eu falei, CD4, que ajudam a coordenar uma resposta imune. Nós temos também os linfocitos T citotóxicos, que são os CD8. Quando eu mencionei que eu tenho um patógeno intracelular, o linfocito T citotóxico, ou CD8, ele reconhece, né, e aí matam diretamente a célula infectada, né? Ele destrói a célula, ele não destrói só o patógeno. Esse é o papel do citotóxico, né, que é o linfocito T CD8. Nós temos os linfocitos B, né, que eles amadurecem na médula óssea, daí o nome de B. São responsáveis pela produção de anticorpos, né, que são essas proteínas específicas que se ligam ao patógeno e os marcam para destruição por outras células do sistema imunológico. Eles também têm essa capacidade de diferenciar-se em células de memória, né, que fornecem uma resposta mais rápida e eficaz quando o corpo é exposto ao mesmo patógeno novamente. Aí foi quando eu dei o exemplo, né, do linfocito B se diferenciando em plasmocito, e aí você toma uma vacina, teu corpo reconhece aquele patógeno amenizado da vacina, produz um anticorpo em cima daquele contato que ele teve, e aí você tem uma memória imunológica. Se você tiver contato de novo com aquele vírus, o teu corpo vai atuar mais rapidamente, é específico. E nós temos os linfocitos NK, que são os natural killers, né, que eles desempenham um papel importante nessa imunidade inata. Tem a capacidade de matar células tumorais ou células infectadas por vírus sem a necessidade de um reconhecimento prévio, né? Eles liberam enzimas e substâncias tóxicas para destruir essas células-alvo. Linfocitos T e linfocitos B, qual a diferença entre um e outro? Eu sei que é um pouco complexo nesse início, desse primeiro contato, mas os linfocitos T e B são tipos de glóbulos brancos, não esqueçam isso. Linfocito é um glóbulo branco, série branca. E aí, os linfocitos, eles têm essa diferenciação, T, B, NK.
eles desempenham essa função do sistema imunológico e eles apresentam algumas diferenças principais. Eu posso dizer o seguinte: linfocitos T, certo? Origem e maturação. Né? Os linfocitos T são originados na medula óssea, mas eles amadurecem no timo, certo? Linfocitos B, origem e maturação. Os linfocitos B são originados e amadurecem na medula óssea. Então tá aí o primeiro pilar, a primeira diferença. Qual a diferença entre linfocitos T e linfocitos B? Os linfocitos T, origem, médula óssea. E onde amadurecem? Timo. T, linfocito T, T de timo. E os linfocitos B, onde se originam? Também na médula óssea. Mas onde eles amadurecem? Também na médula óssea. Primeira diferença, certo? Função dos linfocitos T. São responsáveis pela imunidade celular, ou seja, eles atacam células infectadas por vírus ou células tumorais. Existem várias subpopulações, e aí a gente mencionou CD4 e CD8, certo? Os CD4 coordenam a resposta imune. Os CD8 matam diretamente a célula infectada. Agora o B, função. São responsáveis pela produção de anticorpos. Trabalham nessa imunidade adaptativa, né? Esses anticorpos se ligam aos patógenos ou substâncias estranhas. Aí eles marcam esses patógenos e outras células vêm e destroem. Podem se diferenciar em células de memória. Lembra que eu falei que a gente fica com a memória imunológica? São oriundos dos linfocitos B, essa memória. E aí proporcionam uma resposta mais rápida em uma exposição subsequente. Agora, quando eu falo de antigênico, quando eu falo de antígenos, entre T e B, os linfocitos T reconhecem antígenos apresentados por outras células através de moléculas de histocompatibilidade. E os B reconhecem antígenos diretamente ou por meio de apresentação antígena, podendo produzir anticorpos específicos para esses antígenos. Em resumo, os linfocitos T e B atuam de maneiras complementares na defesa do organismo contra patógenos e outras ameaças, certo? Com os linfocitos T focados na imunidade celular e os linfocitos B responsáveis pela produção de anticorpos e imunidade humoral. Fábio, o que é imunidade celular e o que é imunidade humoral? Imunidade humoral é a imunidade que transcorre no sangue. Imunidade celular, localizada. Imunidade humoral, sangue, transcorre no sangue. Por isso que, quando você injeta uma vacina e os linfocitos B vão atuar através dos plasmocitos, vão começar a transcorrer no sangue e receber o sinal de um patógeno, que é um vírus amenizado daquela vacina, está no sangue, é humoral. Linfocitos NK, você falou tanto de linfocitos NK. São um tipo de célula também do sistema imunológico, desempenham um papel importante na defesa contra infecções virais, a gente não pode esquecer. Combate de células cancerígenas, né? E as principais características, atividade citotóxica, certo? Os linfocitos NK têm a capacidade de matar diretamente células infectadas por vírus ou células tumorais, sem a necessidade de uma ativação prévia ou reconhecimento antigênico específico, certo? Ele reconhece células anormais, eles reconhecem células que têm marcadores de superfícies anormais, como a falta de moléculas de histocompatibilidade tipo 1, que é uma característica comum em células cancerígenas. Mas ele reconhece as células cancerígenas e essas células infectadas por vírus também. Né? Ele produz citocinas, né? Além de matar a célula normal, o linfocito NK ele produz citocina, né? Como o interferon gama, vocês vão estudar isso em imunologia mais para frente, que ajudam a regular a resposta imunológica e ativar outras células do sistema imunológico. Né? Ativação e inibição, os linfocitos NK é controlada por um equilíbrio entre sinais de ativação e inibição. Sinais de ativação podem incluir a presença de ligantes para receptores de ativação, enquanto sinais de inibição podem incluir ligação com células de moléculas de histocompatibilidade, né? Eles patrulham o organismo, né? O linfocito NK, ele patrulha o organismo, né? Eles estão presentes em vários tecidos do corpo e patrulham constantemente à procura dessas células, né? Desempenham um papel crucial no início da resposta imunológica inata e ajudam a conter infecções e células malignas até que outras partes do sistema
imunológicos sejam ativados, né? Aqui no slide ele diz o seguinte: esses linfocitos não podem distinguir-se uns de outros em los frotos sanguíneos. Eu vou dizer o que isso quer dizer. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Nem em uma preparação histológica. Para poder diferenciá-los, a técnica de imunocitoquímicos para diferentes marcadores. O que ele quis dizer com isso? Que nem o T, nem o B, nem o NK eu consigo diferenciar em uma lâmina. Então, não precisa se assustar que o professor não vai colocar uma lâmina e virar para vocês e dizer assim, fala para mim se esse linfocito aqui é um T, se esse linfocito aqui é um B, ou se esse linfocito aqui é um NK. Não. O professor vai virar, vai dar um frote sanguíneo e vai dizer para você, o que é isso aqui? E aí você tem que saber. É um glóbulo branco, um leucocito, agranuloso, chamado de linfocito. Ele não vai perguntar, é T, é B, é NK? Não vai, porque não tem como diferenciar. Linfocito é isso aqui, você tem que saber que isso aqui é um linfocito. E agora a gente vem para as lâminas histológicas de como a gente identifica em um frote sanguíneo, né? Linfocito, agranuloso, a porção do lóbulo dele compreende quase toda a célula. A gente não tem grânulos citoplasmáticos. Olha um eritrocito. Ele consegue ser maior do que a grande maioria dos eritrocitos, ó, disco, bicôncavo, anucleado, hemácia, glóbulo vermelho, eritrocito, é o sangue. Olha um linfocito, uma plaqueta. Eu falei o quê? Que a plaqueta trabalhava na coagulação sanguínea. Tá lá circulando dentro do nosso sangue, as plaquetinhas, ó. Outra plaqueta, linfocito, hemates, eritrocitos. É assim que a gente identifica um frote sanguíneo. Quando vocês tiverem aula de laboratório de sangue, o professor vai dar lâminas com essas imagens. E aí ele vai pedir para vocês identificarem esse círculozinho, essa circunferência, esse disco anuclear, rosado, avermelhado. O que é isso? Eritrocito, professor. Isso é o glóbulo vermelho, faz parte do nosso sangue. E esse aqui? Que célula é essa? Um linfocito. O linfocito, vocês vão ver, ó. A porção lobular dele, o lóbulo dele, compreende toda a célula. Você quase não vê citoplasma. E ele é agranuloso. Linfocito, linfocito, linfocito. Vi um pontinho basófilo, plaqueta. Não tem como errar. A plaqueta é bem pequenininho. Pontinho basófilo, plaqueta. Grandão, quase sem citoplasma, linfocito. Monocitos. A gente estudou monocitos lá em tecido conectivo, quando a gente falou que eles eram os precursores dos macrófagos. Falei hoje também, né? Então, o que eu falei agora há pouco? Como é que eu identificava um monocito para o professor? O monocito é agranuloso, ó, não tem grânulo citoplasmático no monocito, pessoal. O lóbulo dele, central, tem formato de rins, parece um rim, um feijão, um poroto, parece um feijãozinho. Não tem grânulo citoplasmático, parece um feijãozinho, seu lóbulo. É um monocito. Olha os eritrocitos aqui pertinho dele. Né? Eles permanecem no sangue em promédio por 3 dias, os monocitos, né? Também faz parte da defesa, né? A origem deles também na médula óssea. São liberados na corrente sanguínea. Eles circulam por um período curto de tempo, em média 3 dias, antes de migrar para os tecidos. Eles passam por uma diferenciação que a gente estudou lá em tecido conectivo, né? Uma vez no tecido, os monocitos se diferenciam em outras células, também comumente chamado de macrófagos, né? Ou células dendríticas, né? Desempenham essa resposta imune. Realizam fagocitose, os monocitos têm a capacidade de realizar fagocitose, né? Que é esse processo que engloba e digere essa partícula estranha, que a gente já bateu tanto nessa tecla, né? Bactérias, vírus ou células mortas. Porque nossas células também sofrem apoptose programada, então os monocitos fagocitam esses fragmentos. Participam na resposta inflamatória, né, liberando citocinas e outros mediadores que ajudam na regulação da resposta imune. São células apresentadoras. Após englobar um patógeno ou outra substância estranha, o monocito pode apresentar
fragmento desse antígeno, né, na superfície da sua célula, ativando os linfócitos T e iniciando essa resposta imune adaptativa. Então, entrou uma bactéria, o monocito vai lá, fagocita, pega as duas mãozinhas dele e mostra assim pro linfócito, ó, tá aqui, ó, eu fagocitei essa bactéria, produz um anticorpo contra ela, e aí o linfócito começa a trabalhar. Também trabalha com esse patrulhamento e vigilância que a gente estudou que as células NK faziam tão bem, né? Eles patrulham o nosso corpo em busca de sinais de infecção, dano tecidual, né? Respondendo rapidamente para ajudar a conter infecções e promover a cicatrização, né? Existem diferentes subtipos de monocitos, né? Com funções ligeiramente diferentes, né? Por exemplo, alguns monocitos são mais eficazes na produção de citocinas, enquanto outros maior capacidade de migrar para tecidos e se diferenciar em macrófagos, né? Como é o nome do monocito que está dentro do osso? Osteoclastos. Então lembrem, osteoclastos do osso vem do monocito. No tecido conectivo, o monocito se diferencia e muda para que nome? Macrófago. Quando vocês estudarem fígado, o monocito do sangue, quando vai se transforma em célula fixa do fígado, ele passa a se chamar células de Kupfer. Mas todas são macrófagos. Não deixam de ser um tipo de macrófago e são oriundos do monocito, que vem do sangue, né? São a parte importante do nosso sistema imunológico, os monocitos. Ajuda a proteger o corpo contra essas infecções e participam também da manutenção da homeostase tecidual. E tá aí o nosso monocito, em uma lâmina, em um frote sanguíneo, como é que vocês vão ver no laboratório. O professor deu um frote sanguíneo. Citoplasma sem grânulos. Lóbulo em forma de rim aos eritrocitos. Nossos glóbulos vermelhos. Monocito. Monocito, monocito. Eu fiz uma prova recente de microbiologia no laboratório. O professor pegou um papel, fez uma circunferência, desenhou um feijãozinho e disse: fala para mim o que é que você está vendo. Não foi nem na lâmina, foi no desenho, pior ainda. E era um monocito, ele me deu um monocito. E aí eu coloquei lá que era granuloso, né, que fazia parte da série branca do nosso sangue, que era um monocito, que tinha forma de rim, o seu lóbulo. Perfeito, é isso que ele quer ouvir. A gente tem que ter o conceito. E a plaquetinha de novo aqui, ó. Plaqueta, ó. Não esqueçam, plaqueta trabalha na coagulação sanguínea, é um anticoagulante. Desculpe. Trabalha na coagulação do sangue. E tá lá no sangue, bem basófilozinho, pequenininho. Plaquetas e trombocitos. A gente já viu tanta plaqueta. Agora a gente vai estudar ela mais especificamente, né? São esses pequenos fragmentos citoplasmáticos, né? Limitados por membrana e anucleados, não apresentam núcleo, que derivam dos megacariocitos, né? Que estão situados lá na nossa médula óssea. Sua vida dura em média 10 dias, né? São formadores de tapões plaquetários, participam no mantenimento da integridade dos vasos sanguíneos. É aquilo que eu falei, o vaso sofre uma lesão, as plaquetas, os trombocitos vão lá para tentar fechar aquela rede, através de uma rede, aquela lesão, né? Também são conhecidos como trombocitos, como eu falei, né? São pequenas células sanguíneas, né? Fragmentos celulares, né? Desempenham esse papel crucial na coagulação do sangue. Elas são essenciais para prevenir essa perda excessiva de sangue, né? Quando ocorre uma lesão em um vaso sanguíneo. A origem das plaquetas, como eu falei, está lá na médula óssea, né? São células, as precursoras das plaquetas são as células chamadas megacariocitos, né? Essas células liberam esses fragmentos citoplasmáticos que se tornam essas plaquetas, né? A função, coagulação do sangue, quando ocorre uma lesão do vaso sanguíneo, né? As plaquetas começam a se aglomerar no local da lesão, formando um tampão hemostático que ajuda a deter o sangue, deter o sangramento do vaso, né? Senão a gente perde todo o sangue. E ela também tem uma liberação de fatores de crescimento, né? As plaquetas químicas, né? Elas também têm essa liberação de substâncias químicas, como fatores de crescimento e citocinas que promovem a cicatrização e reparação do tecido da região lesada, certo? A vida útil dela é entre 7 e 10 dias, né? Elas são renovadas constantemente pela médula óssea. E quando a gente fala em contagem plaquetária, a gente escuta muito, né? Faz uma contagem plaquetária, né? A contagem normal das plaquetas do sangue é geralmente entre 150 mil e 450 mil por microlitro, né? Uma contagem baixa de plaquetas pode ser chamada de trombocitopenia,
vocês vão perceber que tudo que tem pênia no final é uma contagem baixa, né? Leucopênia. Outro dia eu fiz um exame de sangue e estava com infecção viral e aí meus leucócitos deu baixo. Aí leucopênia, pode ser, né? Então, pode levar a esses problemas de coagulação se eu tiver uma baixa de plaquetas, né? E aí aumenta esse risco de sangramento, né? Enquanto uma contagem alta, eu posso chamar de trombocitose, né? E pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos. Tudo em excesso é prejudicial, né? Nem muito, nem pouco. Se tem muito, eu crio coágulos sanguíneos. Um coágulo desse pode me trazer uma embolia, tapar algum vaso. Né? As plaquetas são a parte importante do sistema circulatório e desempenham um papel fundamental na homeostase, né? O processo de estancamento de hemorragias. E na cicatrização de feridas também, pessoal. Mais uma lâminazinha histológica, né? Uma plaquetinha ali escondida atrás de um neutrófilo. Os neutrófilos maduros têm 3 ou 4 lóbulos nucleares, mas o neutrófilo jovem não tem um núcleo lobulado e é denominado neutrófilo com núcleo em bastones, ou bastonete, a gente pode chamar também, porque o núcleo tem uma forma de bastão curvo. O citoplasma do neutrófilo contém numerosos grânulos específicos, né? Outra célulazinha do sangue, né? Bem granuloso, com os lóbulos, né? Nós temos os eosinófilos, né? Que tem esse núcleo característico bilobulado. São denominados porque tem esse citoplasma, né? Grânulos grandes, corados por eosina, né? Quando os eosinófilos são observados no microscópio eletrônico, pode até se identificar um corpo cristalino, né? No centro de cada glândula. Basófilos, né? Que a gente percebeu que o basófilo ele tinha muitos grânulos, apresenta esse formato esférico de tamanho menor em relação aos demais granulocitos. Ele é granulocito, ele tem grânulos citoplasmáticos, né? Tem um núcleo esférico central, citoplasma com poucos grânulos fortemente basófilos, né? O nosso linfocito, né? Maduro, que são células de volume variado, né? Pequeno, grande, médio, de 7 a 8 micrômetros. Apresentam uma cromatina nuclear bastante condensada e com grumos, posso dizer assim também, né? Tem um núcleo contorno uniforme, né? Regular, arredondado, plano liso. É agranuloso. Eu não tenho grânulos no citoplasma do linfocito. Aqui, ó, exemplo de plaqueta. Bem basófilo, né? Plaquetinha ali bem basófilo. E aí uma contagem padrão, quando a gente tem acesso a um hemograma, existem valores normais, valores nominais, né? Principalmente a gente olha muito para a série vermelha, né? A série vermelha, que são os nossos eritrocitos, né? As nossas hemácias, que para homem a gente tem entre 4,5 e 5,9 milhões de milímetros cúbicos, né? Para mulheres entre 4 e 5,2 milhões de milímetros cúbicos. Os professores não querem que vocês decorem esses números, não, é só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala de hemoglobina, o valor normal para homem é de 13 a 17 gramas decilitro e para mulheres de 12 a 15 gramas decilitro. Hematocrito, que é a porção corpuscular e plasmática, é um percentual entre as duas. A gente vê hematocrito entre 38% e 50% é normal para os homens e para as mulheres entre 34% e 44%. VCM é o volume corpuscular médio, né, entre hemoglobina corpuscular, valor normal. Isso aí vocês vão estudar mais detalhado em bioquímica. Bom, pessoal,